A paz e a alegria de Deus esteja em sua casa. Eu quero agradecer a vocês por todos os fax, e-mails, cartas que nos têm enviado. Muito obrigado. Sem dúvida, o programa Anunciamos Jesus está fazendo muito bem a um grande número de pessoas. Por exemplo, quero ler um trecho desta carta. Padre Eduardo, eu não tinha paz na minha vida devido a inúmeros problemas familiares. Um dia, assistindo ao programa Anunciamos Jesus, eu fui tocado por Deus e minha vida mudou. Hoje eu tenho paz e harmonia no meu lar. É uma grande alegria para nós. Sentimos que Deus está sempre interessado nas pessoas. Deus está interessado em você. Ele ressuscitou por todos nós. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Por favor, continue ligando, escrevendo, passando e-mails para nós e torne-se nosso sócio. Por favor, com sua ajuda, iremos longe, fazendo programas que levem o amor de Deus a todas as famílias do Brasil. Eu gosto muito de falar do amor de Jesus. Jesus é Salvador. Com muito amor, Ele veio para nos salvar. E para Ele não existe nada impossível. Pessoas que às vezes achamos que não tem mais jeito, não tem solução, Jesus as toca no seu íntimo amor e Jesus as cura de suas feridas. Pessoas que são até marginalizadas pela sociedade conseguem recuperar sua dignidade de filhos, filhas amadas de Deus. Tudo por causa do amor de Jesus. E hoje, nesse programa, vamos mostrar isso. Deus é amor. Sempre Deus é amor. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A fome, a miséria, a pobreza, as guerras, as violências, as drogas, o desemprego, a falta de dinheiro. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte. Eu quero que você entre comigo agora em uma história de vida. Esta história começa com uma criança que nasce de uma mãe sem nenhuma condição física e financeira para criá-la e educá-la. Alguns diriam que esta criança não deveria ter nascido. Outros que era melhor ter sido abortada. Mas o que é que pode nos separar do amor de Cristo? A minha mãe biológica, ela me criou até os 8 meses de idade. E depois, quando começou a ter problemas financeiros na minha família, né? Primeiro porque ela bebia, meu pai também bebia. Então, como ela não tinha condições de me criar, junto com meu pai, ela me deu para outra pessoa. Também essa outra pessoa bebia também, que é a pessoa que me pegou para criar. Então, era só brigas, desavenças dentro de casa. Tinha situações que eles chegavam a quebrar tudo dentro de casa, porque se desentendiam muito. Né? Eu via também meus irmãos sofrerem, eu também me escondia debaixo da cama de medo. E a coisa foi se tornando cada vez pior. Realmente, a minha infância, eu posso dizer que eu não tive uma infância sadia. Então, já muito cedo, eu comecei já a carregar lá de massa, tijolo nas costas, né? Então, a infância mesmo eu não tive. Então, os irmãos foram se dispersando aos poucos, né? E quando eu cheguei aos 16 anos, eu já estava tão
aborrecido com aquela situação, que eu preferi deixar tudo isso para trás e viver minha própria vida. Onde que eu passei a ser um morador de rua, dos meus 16 anos em diante. Aí então eu fui morar na rua, onde conheci pessoas piores do que eu, não só alcoólatras, mas pessoas que usavam todos os tipos de drogas, também ladrões, né, prostitutas, pessoas mesmo que não tem nenhuma... A vida para eles não tem nenhum significado, a não ser a droga, a prostituição, o roubo e por aí em diante. Eu lembro que muitas vezes eu dormia em marquises, a maioria das vezes em praças públicas, já tinha perdido completamente a vergonha. Foi a primeira coisa que eu perdi, foi a vergonha. Eu já não tinha mais vergonha de chegar numa pessoa, pedir um trocado. Eu dizia que era para comprar um marmitex, ou comprar um pão, mas a primeira coisa que eu fazia, quando a pessoa virava as costas, eu ia direto no bar comprar uma garrafa de pinga, ou senão ia até direto na boca comprar lá um trouxinha de maconha e etc, né? Também tinha alguns que me vinham convidar para me roubar. Eu ia também, né? Eu ia também de medo, porque entre eles eu sempre fui franzino, assim, eu era menorzinho, então eles abusavam muito de mim, né? Alguns queriam me bater, eles me forçavam a fazer as coisas, eu fazia. Não porque eu queria, mas de puro medo. E o pior de tudo que eu também comecei a roubar também, né? Infelizmente, comecei a roubar, justamente induzido também pela reação que a droga trazia em mim, que eu misturava tudo, álcool, droga. Trabalhar, que é bom, eu não procurava trabalho em canto nenhum, porque eu tinha perdido a vergonha, a minha vida era só roubar, pedir, como eu disse. Então, numa noite, esses amigos meus da gangue me convidaram para ir lá numa boate, mais exatamente num barzinho perto de uma boate. E lá eu encontrei uma garota muito bonita, por sinal. Sentamos, começamos a beber. Só Deus sabe qual era a reação que estava me dando naquela hora. Reação assim de entusiasmo, de alegria, né? Assim como eu fosse o dono do mundo, o dono da situação. Afinal, eu estava com uma garota bonita ali, né? Depois de muita conversa, nós fomos para um lugar reservado, lá no fundo do bar. Tivemos lá uma relação sexual rápida, sem amor, sem nada, é uma coisa, como eu posso dizer, uma coisa superficial, né? Sem sentimentos, sem amor, sem nada. Então, depois de um certo tempo que eu tive relação com essa moça, eu não sei direito, uns 6 ou 7 meses, eu comecei a ter essas doenças esquisitas, né? Que vêm através do HIV/AIDS, né? Que é a diarreia. A primeira doença que eu tive foi a diarreia, o primeiro sintoma. Depois tive tuberculose, pneumonia, né? Cansaço crônico, e dores noturnas, suores noturnos, uma infinidade de doenças, né? Então, teve uma vez também que eu caí doente numa praça pública, fiquei 3 dias e 3 noites deitado na praça, sem poder levantar, sem poder falar. Eu já estava tão fraco por causa das drogas, por causa do alcoolismo, porque eu não comia nada, só bebia, né? Então, até que uma certa vez passou um pipoqueiro na praça, me viu ali, todos os dias que ele passava, eu estava deitado lá. Ele parou para me dar um auxílio, né? Afinal, puxa vida, ninguém me dava ouvidos, né? Eu tentava gritar para alguém, a voz não saía.
Até que ele chamou lá uma viatura de polícia, veio a viatura e me levou até o hospital. E os médicos disseram para mim depois que eu era portador do vírus. E como a minha vida, para mim, já estava praticamente acabada, que eu não tinha assim uma atenção de ninguém, não tinha um apoio moral, não tinha apoio de qualquer espécie que seja, a primeira reação foi o suicídio. Eu falei para os médicos que se eu saísse daquele hospital, eu ia me matar, porque eu não tinha ninguém que podia me ajudar. Para começar, eu não tinha vergonha, já tinha perdido a saúde, não tinha documento, não tinha endereço, então eu era um indigente. As pessoas me chamavam de indigente na rua. Eu, particularmente, eu havia perdido a minha referência como pessoa, como digno de ser chamado de ser humano, porque não eu só me via como um trapo, como um objeto, né? Mas também as pessoas que passavam perto de mim e falavam isso alto uma para as outras, e eu ouvia isso que me punha cada vez mais para baixo. Então, quanto mais eu ouvia isso, mais eu sentia que eu não prestava mais para nada, para a sociedade, nem para mim mesmo, né? Estava muito desesperado, né? Então foi quando eles me sedaram, eu creio que eles me sedaram, eu não sei o que eles fizeram até hoje, que eu acordei aqui em Campinas, né? Estava em Santos nessa época, e eu acordei no leito da UTI. E é gozado que até antes de eu contrair esse vírus, eu pesava 62 quilos, né? Mas depois eu já cheguei no UTI com 29 quilos, né, em fase terminal, né? E inclusive eu comecei a lembrar na UTI, né, que as pessoas diziam que Deus tem um plano na minha vida, mas mesmo assim eu não acreditava, porque, como eu disse a vocês, eu achava que eu não tinha mais identidade, que ninguém gostava mais de mim. Mas eu fui melhorando de uma tal forma que, impressionante, que os médicos disseram que só se fosse um milagre para mim sobreviver. Então foi aí que eu comecei a me levantar novamente, né? Fui melhorando de uma tal forma que os médicos, eles não acreditavam que eu estava conseguindo superar aquela crise, né, que eu estava passando. Então, com algum tempo, eu fui para observação, onde eu fiquei algumas semanas,